Glória a Jesus. Vamos, o pastor Erislade me passou aqui um texto base, né, que é em 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1 de 2 Timóteo. Vamos ler a partir do 1 até o versículo 6. Tá bom? 2 Timóteo, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas, para que me encha de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em Ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Versículo 6 diz: por cujo motivo te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Amém. Podeis se sentar. Glória a Jesus. Nós estamos, é o segundo encontro de diáconos e diaconisas. E tem esse tema maravilhoso, e eu quero convidar todos vocês para ler comigo esse tema. Vamos lá? Eu vou falar 1, 2, 3 e vocês entram lendo o tema. Reavivando, hein, do chamado. 1, 2, 3. Reavivando o Deus chamado, chamados para servir. Novamente. Reavivando o Deus chamado, chamados para servir. Glória a Jesus. Vamos mais uma vez para ficar ensaiado agora e... Reavivando o Deus chamado, chamados para servir. Glória a Jesus. Aleluia. Chamado. Não é todos que são chamados. Você foi escolhido. Porque quando alguém chama, quando alguém se direciona, a pessoa geralmente chama o nome, quando tem muitos. Mas quando você quer tratar com alguém, você não vai falar, ei, porque todo mundo vai olhar. Mas quando alguém tem um chamado e um propósito exclusivo, ele tem que chamar o nome. E Deus chamou o teu nome. Deus chamou o teu nome. Eu acho que é motivo de você levantar a tua mão e adorar esse Jesus. Aleluia. Entre muitos, você com orgulho, não é aquele orgulho de pecado, mas orgulho de dizer assim, que um dia Deus olhou para você e viu graça em você. Diga assim, eu fui chamado. Diga. Glória a Jesus. Meus queridos, meus amados irmãos, a reavivar ou reavivando só reaviva algo que foi avivado. Só reacende aquilo que já foi. A primeira chama, quem acendeu foi o próprio Deus. Agora você vai entender uma coisa que... E tem muitas pessoas que até confundem e até dizem assim, olha, Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa do homem para nada. É ignorância, é mentira de quem usa essa expressão.
Sem você, ele é Deus. Isso não altera nada, mas ele precisa. E eu vou explicar durante essa nossa palestra, essa nossa conversa aqui nessa tarde. Um dia Deus falou para Moisés, para separar a casa de Arão, para assumir o papel de sacerdote. Eu sou o seu sacerdote do povo de Israel. E Deus passou para Moisés alguns critérios de como seria conduzido o sacerdócio. E o papel do sacerdote justamente era aquele de sempre manter a chama acesa. Deus dá toda a medida do altar, Deus fala como iria fazer. E aí entra o papel do homem. De quê? De colocar lenha no altar. A Bíblia diz que eles faziam isso diariamente. Colocava a lenha no altar. E a primeira pessoa, ou a primeira vez que foi aceso a chama, foi o próprio Deus. Não foi Arão que acendeu a chama. Arão colocou a lenha, fez o altar. Mas Deus foi responsável para acender a chama. Agora tinha um papel de Arão. Qual era o papel de Arão? É não deixar apagar. Não deixar a chama apagar. E para não deixar a chama apagar, precisava, todos os dias, Arão rever como estavam as chamas. Ele todo dia tinha que tirar a cinza, remover a cinza, porque a cinza, ela começava sufocando a chama. E na proporção que ia aumentando a cinza, a chama ia abaixando. Por isso que eu quero já convidar você, diaconisa, diácono, já começar a fazer algo na sua mente aí. Alguma reciclagem de algo que você precisa rever para que o teu chamado, para que a chama do teu chamado volte a acender novamente. Todos os dias ele tinha que tirar a cinza, guardava e colocava mais lenha. Esse é o nosso papel. Nós temos um chamado. Mas se nós não ficarmos lutando para manter essa chama acesa, sabe o que acontece? O chamado começa a ficar sendo uma coisa normal e não é normal. Que eu já falei, entre muitos Deus te escolheu. Então, se Ele te escolheu, tu é uma pessoa especial. Para você ter uma ideia, o diácono, ele é aquela pessoa que ele tem o contato diretamente com a igreja para servir, e ele tem diretamente o contato com o pastor, o líder espiritual. Ele faz esse intercâmbio. Ele é uma pessoa muito especial. Igreja que não tem o ministério diaconal, meu Deus do céu, é coisa complicada. O apóstolo Paulo, aqui onde nós lemos, ele escreve para um jovem, Timóteo, a qual ele chama de filho. Esse filho aqui é sabido por todos, que é filho na fé. E a preocupação de Paulo aqui, justamente, é para que a chama que outrora foi acesa naquele jovem, ela continuasse acesa. E ele, nas suas palavras, ele traz uma exaltação.
Em suas palavras, Paulo traz palavras que viessem mexer com a alma daquele jovem pastor, aquele jovem obreiro. Porque Paulo sabia que o ministério e o chamado é muito bom, mas ele requer renúncias. E toda renúncia, muitas vezes, causa dores. É ou não é? Porque quando você abre mão de uma coisa que você já queria, não foi renúncia. Ah, já queria, estava doido para me livrar daquilo. Ali não é renúncia, você se livrou. Renúncia é aquilo que você queria. Mas você olha e diz, eu quero. Mas por conta e por amor ao meu chamado e lá por fora. Irmãos, exercer um chamado não é para qualquer um, é para quem tem coragem. É para quem tem coragem de enfrentar muitas vezes o pecado, que tão de perto nos rodeia, e dizer não. Sabe por que muitos estão abrindo mão do seu chamado? Porque ele está não tendo mais coragem de renunciar. As renúncias já estão sendo uma coisa certa vez numa igreja tinha um diácono muito dedicado à obra do Senhor. Só que aquele diácono, ele começou colocando desculpas, porque uma das coisas que a gente começa a ver e entender que a chama está se apagando em alguém que tem um chamado é quando ele começa a procurar motivo para se desculpar, para não fazer a obra. Ele tem mais tempo para a obra de Deus. Porque quem tem um chamado e a chama está acesa, arde no seu peito. Arde no seu peito a vontade de fazer a obra de Deus. Digamos, o pastor fala assim, ô diácono, vamos ali, vamos pastor. Muitas vezes porque ele já estava assim dentro, oh meu Deus, a chama está acesa. E tem muitos que têm o chamado, mas não está removendo as suas cinzas. A chama está se apagando. E as desculpas, ela começa fazendo com que a chama vá diminuindo. Como eu estava falando, e esse diácono era uma pessoa muito dedicada. Mas houve um certo tempo que começou a procurar motivos. Culto aos domingos. Eu não fui por conta disso. Vamos orar pelo irmão, porque o irmão não pôde vir por conta disso. No outro culto, irmão, você não foi. Eu não fui porque eu precisei fazer isso. Vamos orar ao irmão, porque o irmão precisou fazer isso. Vamos orar. Cadê o irmão? Ele não veio hoje. Eu não fui, pastor, porque hoje eu precisei. Hoje tinha um jogo. Eu precisei ir ao jogo. As cinzas estão abafando. Não é porque a pessoa não tinha chamado. A pessoa tem um chamado. Porém, eles estavam fazendo o quê? Deixando a cinza tomar conta. E aí chega o momento do prejuízo. Prejuízo que é espiritual. É como, o chamado é como o amor. Tem pessoa que diz, fulano de tal não tem amor. Era junto, era um amor terrível. Hoje, alargou fulano. Mas muitas vezes, as crostas da ingratidão, do desafeto foi tomando conta daquele amor, foi tomando conta daquela vida dois, daqui a pouco não tinha mais química de casal. Um chamado, quem tem chamado, ele tem que ter essa química com o seu chamado e com Deus, que é o dono.
que é o dono de tudo. Foi ele que te chamou, não foi o pastor que chamou. O pastor e a igreja reconheceu o teu chamado. Porque se foi o pastor, se foi alguém que te indicou por adulação, se você quiser abrir mão, ok, não vai ter consequência nenhuma. Agora eu vou dizer uma coisa, você abrir mão de um chamado que foi o próprio Deus que chamou, ele até vai aceitar, mas eu vou dizer uma coisa, as consequências é grande. As consequências, ela vem. Aí lá na frente o camarada está pagando. Diz o quê? Estou na prova. Prova não, rapaz. Tu está no castigo mesmo. É o castigo que está batendo. Eu queria pedir um dos irmãos para buscar uma água para mim. Aí. Então, os diáconos hoje aqui seguram. O pessoal pode ser até da mídia mesmo aí. Né? Olha, esse diácono aí, pode ficar aí. Hoje o dia é de vocês. Hoje o dia é de vocês. E Paulo aqui, irmãos, ele se dirige a Timóteo, porque ele sabia que muitas vezes, por conta do chamado, você termina engolindo seco. Muitas vezes você é maltratado por alguém que você foi servir, mas você reconhecendo e sabendo que você é alguém diferente, você engole seco, renúncia. Tem pessoa até que tem o instinto explosivo, né? Eu não vou dizer nada. Quem tem chamado e exerce ele, eu costumo dizer que é mais ou menos assim. Quem é pai, quem é mãe, vai entender o que eu vou dizer aqui. Quando nós não somos pai, mãe, né, nós não temos filhos, nós temos a facilidade de dizer, se fosse filho meu, eu fazia isso. Mas se for, tá vendo que se fosse meu filho, isso daí é culpa do pai, é culpa da mãe. Quem não tem filho é fácil fazer esse julgamento. Aí quando você tem, você vai ter que ter cara para resolver a questão, aguentar a piada dos outros, dizer aí, tu não falava isso? Não era tu que era assim? E você, menino, você está dizendo assim, você já está vendo uma coisa diferente. É a mesma coisa quem tem chamado e quem não tem. Quem não tem chamado vai dizer, se fosse eu falava isso e fazia isso. Mas você que tem chamado, você não vê dessa forma. Você que tem chamado, você disse assim, eu vou amenizar a situação, porque eu fui chamado para servir. Para quem não tem chamado, um não é uma humilhação. Me humilhou, eu fui lá, ele disse, aí ele diz até, eu vou sair dessa igreja. Mas quem tem um chamado, ele olha, e muitas vezes um não, ele recebe como uma ajuda. Agora, quando o camarada já está morto e a chama está abafando, aí é fácil se explodir. Mas eu louvo a Deus por vocês. Eu tenho certeza, para vocês chegarem aqui, vocês enfrentaram alguma situação. E as situações, geralmente, ela vem com consequências. Seja ela financeira, seja saúde. E para vocês vir hoje aqui, eu tenho certeza, é porque a chama arde dentro de vocês. E hoje, não é à noite não. À noite vocês vão chegar lá pegando fogo. Eu tenho certeza que quando vocês colocarem a planta do pé de vocês naquele papel daquela igreja lá, a atmosfera vai mudar. Porque se porventura veio hoje aqui algum diácono, alguma diaconisa que até mesmo pensou em parar e desistir, abrir mão do seu chamado, da parte de Deus, agora eu profetizo, agora eu libero uma palavra profética, que ministério diaconal agora nesse momento comece a ser reavivado agora. Se você rompeu tudo para vir hoje aqui nessa tarde, é Deus dizendo ainda eu conto com você. Aleluia! É Deus dizendo assim, eu conto com você, meu querido. Eu conto com você, minha querida.
Deus não abre mão de você. Paulo escreve para Timóteo, porque a igreja estava sendo perseguida. Era mais fácil para Timóteo desistir ou continuar? Era mais fácil desistir. Esse é o papel do diabo, do inimigo. Querer desanimar com palavras. E olha para cá. E muitas vezes as palavras que desanimam não vêm de longe, não. Vêm de perto. Vem de perto de pessoas que você confidenciou algo e a pessoa bem calminha. Meu irmão, será que vale a pena? Aí aquilo ali é uma seta. Aí você começa, será se vale a pena? Timóteo está enfrentando esse momento. A igreja está sendo perseguida. Ele olha e começa a ver pessoas indo embora, desistindo, abrindo mão da fé. E quem está ali para lhe trazer uma palavra? Um prisioneiro, uma pessoa que está presa. Mas ele libera uma palavra e diz: eu estou preso. Mas meu filho, nunca deixe apagar essa chama que há em ti. Ser um bom soldado de Cristo, aleluia. Ser um bom soldado de Cristo, aleluia. Que essa tarde aqui, essa chama, esse chamado aí, você possa começar a entender que ele é mais importante e mais especial do que você pensa. Aí ele começa a trazer as palavras. E quem sabe, meu querido, minha querida, você já ouviu palavras que fosse olhar para o ego humano seria suficiente para você abrir mão de tudo. Eu não tenho por que estar ouvindo isso. Mas você, é como eu falei, o pai do filho, quando ele passa a ser, ele tem o filho, ele começa a ver de outro ângulo as coisas. Se fosse eu não fazia isso. Se fosse eu batia, se fosse eu fazia isso. Aí quando você é o pai, você é a mãe, você tenta contornar a situação para não machucar. É assim ou não é? Porque para o pai que ama e sabe educar, eu não estou falando daquela pessoa que simplesmente gerou, porque o pai, ele procura cuidar, zelar, dar amor, dar carinho. Para quê? Para que aquela pessoa, para que aquele filho, ele não tenha uma revolta, para que ele não cresça uma criança rebelde. E muitas vezes ele vai engolir seco. E nós, para exercer esse chamado, é dessa forma. Irmãos, uma vez eu conversando com um diácono, ele é um jovem, bem jovem mesmo, foi separado do diaconato, e ele falou uma vez para mim, ele disse: pastor, tem hora que eu sinto tão assim, cobrado de mim, que coisas que eu queria fazer, até mesmo brincadeira que eu queria fazer com outro jovem, com outras pessoas, eu queria fazer uma brincadeira, mas quando eu vou, olha só, um jovem, e quando eu vou brincar, eu lembro que eu sou diácono. Renúncia. Eu lembro que eu sou diácono. E será se a minha brincadeira vai afetar um jovem? Aí ele segura. Ele volta. Ele está o quê? Aparentemente parece estar sufocado. É ou não é? Se você for olhar, é tipo assim. Mas é uma renúncia. É uma renúncia. E essa renúncia, ela é reconhecida, não é pelo pastor, como eu já falei, não é pelo ministério. Essa renúncia é conhecida pelo dono da obra que te chamou. Foi aquele que um dia acendeu a chama e disse: não deixe apagar. Não deixe apagar uma chama que Deus acendeu na tua vida. Essa responsabilidade é sua, não deixar apagar. Porque não adianta eu orar para que Deus lhe dê avivamento, sem você orar e querer esse avivamento. Essa responsabilidade de avivamento é sua, é minha, é particular. Intimidade para com Deus é coisa particular.
Não é o pai que acende o fogo para que o filho seja... Ah, meu filho é uma benção. Ali é uma chama pura. Eu oro por ele. Você pode ser um intercessor por ele, mas ele é que tem que todos os dias renunciar e tirar as cinzas, para que a chama reacenda, reaviva. Olha para cá, irmãos. E nós lidamos, não é com santos, não. Por isso que há as feridas. Por isso que há os problemas. É porque nós não lidamos no dia a dia na igreja com santos, não. São com pessoas, falhos, que peca. E muitos, olha o que eu vou falar aqui. E muitos que estão na igreja é ímpio. Ontem eu falei, eu vinha conversando com o pastor Zé Rodrigues, eu falei ontem para ele, né? A gente vinha numa conversa lá e eu falei assim, olha, nem todos que estão no mundo são ímpios, e nem todo que está na igreja tem muitos que estão na igreja que é ímpio. Por quê? Você sabe o que é ser ímpio? É uma pessoa que não tem piedade. E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e são ímpios, não têm piedade. Ele não hesita a machucar ninguém. Pedra o tempo todo, machuca. Aí vai lá no pastor, machuca o diácono, machuca o obreiro, machuca o líder da mocidade, machuca o líder não sei onde, e sai assim, ó, uma pessoa ímpia. E você, que tem um chamado, não é para dar murro, não, é para se defender. Tem que estar pronto para lidar com essa situação. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no céu. E a chama, ela se apaga. E o que faz, pastor, essa chama se apagar? É o afastamento das coisas de Deus. Como eu falei, as desculpas é um caminho. As desculpas é caminho para que essa chama se apague. Porque o que são, vocês sabem mais do que eu. Vocês, eu acredito, os que moram no interior, sabem que quanto mais e próxima é que a chama, e a forma também que coloca. Porque tem pessoas que não sabem acender fogo, não. Tá a lenha, tem fogo, tem ali o pavio, tem tudo, mas não sabe colocar fogo. E quando coloca, parece que é um fogo meio irmantelado, né? Mas tem pessoa que coloca e sobe aquela chama bem. E eu vou dizer uma coisa. E a chama, que bem, ele sabe acender a chama. Ele sabe. Mas existe uma diferença do fogo do Espírito, do fogo que Deus acendeu. A ordem de Deus é isso. O fogo, ele tem que estar aceso, mas não tem que ter fumaça. O fogo não tinha que ter fumaça e nem odor. Eita, não estou aguentando ficar. Porque quando a pessoa começa a se incomodar porque o carro do fogo é porque tem um negócio errado. E o fogo que tinha no altar, ele não incomodava ninguém. Porque ele era aceso com azeite de oliva puro. E o azeite de oliva puro, ele não traz fumaça. E não solta aquele odor. Ele é uma labareda especial. Você pode até encontrar alguém, mas muitas vezes é fogo estranho. Fogo estranho. E essa chama, reavivando o meu chamado, chamados para acender, tem que ser uma chama acesa, pura. Aquela chama que foi acesa lá desde o começo, que hoje arde em você. Eu trouxe aqui até algo para me fazer uma demonstração aqui. Como
mais ou menos como funciona a pessoa que tem um chamado e começa a botar desculpa. Aqui uma linha. Deixa eu ver, vou chamar um diácono aí. Quem disponibiliza, vem aqui para a gente fazer um... Pronto, vem ali. E aqui vai vir com a camisa com o nome Renúncia. Olha aí, tá vendo? Coloca as mãos para frente, assim. Isso, garoto. Isso daqui representa as desculpas. Isso aqui representa as desculpas. Ó. Aqui, aquela pessoa que tem chamado, aqui representa a primeira desculpa, aquela desculpa que o pastor chama, diga assim, ô diácono, vamos fazer isso, e ele diz, não, faz assim, vai, pode forçar, se você consegue quebrar. Quebrou? Rapaz, você está forte, hein? Fortão. Isso representa as desculpas. A primeira desculpa, o fogo continua aceso. Vamos lá. Ó. Aqui é desculpas. Deixa eu segurar que você tem. Quebra aí de novo. Pronto. Quebrou. Aquelas desculpas que para você parece que está sendo uma coisa normal. Isso aqui, e cada uma coisa dessa aqui, ele já teve que botar mais força um pouquinho, não foi? Ele não foi igual à primeira. Isso é quem tem chamado, que não procura estar pronto para servir, exercer o seu chamado. Você vai ver que vai chegar uma hora. Vamos ver, vamos lá. Uma hora, meu filho. Ó. Cada volta dessa daqui seria uma desculpa. Né? Hoje eu não posso ir para a igreja. Hoje eu preciso ir visitar um parente. Hoje chegou um colega aqui em casa. Hoje eu vou precisar ir na praça com uns amigos. Cada volta dessa aqui, não, hoje eu simplesmente vou ali fazer isso, jogar uma bolinha. Não, hoje eu não vou porque aí procuro uma doença. 6 horas lá por mim, aí começa. Aí a igreja está orando. A chama, como eu falei, ela é individual. Vai, meu filho, quebra. Vai cortar o braço. Quebrou não. E doeu? Agora se vira para tirar agora. É mais ou menos isso. Era porque você não tinha chamado? Não. As desculpas, ela foi envolvendo a tua vida. E você foi tomando conta e gosto. E as desculpas mal falada ou mal colocada, ou sem ser verdade, ela se torna pecado. E o homem, né, não é Deus que se afasta do homem, o homem que se afasta de Deus através do pecado. Porque na proporção que você vai se distanciando de Deus, a conexão ela vai perdendo. E cada desculpa de quem tem chamado, ela vai chegar ao ponto de você não ter mais forças. Quantos pregadores, quantos homens de Deus que pregaram e hoje estão afastados, porque começaram com desculpas, com obstáculos. Mas eu tenho certeza que esses que colocam desculpa e obstáculo para fazer a obra de Deus não vieram. Eu estou dizendo que os que estão aqui é porque estão prontos para a obra de Deus. Aleluia! Que nessa tarde, eu já vou estar encerrando essa palestra, porque vai ter um ensaio com vocês aqui também para a noite. E o que eu quero pedir a Deus é que essa chama
que outrora foi aceso. Tem pessoas que usam a expressão e dizem que quando eu aceitei Jesus, eu era mais crente, a minha fé era maior. Errado, meus irmãos. Porque cada dia mais que você chega para perto da cruz, é que a tua fé tem que aumentar. Cada segundo e cada minuto do relógio, que o relógio vai batendo, você tem que ter a convicção que Jesus está voltando. A cada tic-tac do relógio você está dizendo assim: eu estou exercendo um chamado. Eu sei que o meu mestre está chegando. Aleluia. Dói. As feridas dói. Ah, pastor, mas é porque o senhor não sabe o que falaram de mim. Eu até posso imaginar. Que eu já falei. Porque geralmente quem pensa algo bom de você fica em oculto. Mas aquele que pensa ruim é danado para se expor. É ou não é? É danado para... Vou pegar um exemplo. Você bota uma mensagem na rede social. É difícil aquela pessoa que gostou ir lá fazer um comentário. Diz, que bênção. É difícil. 300 mensagens. Quer ver a coisa? Faça uma coisa boa e coloca lá. Mais de 5 mil visualizações. Quando tem muito lá, 10 curtidas. Agora faz uma coisa errada. Bate uma matéria errada lá falando do teu nome. Ah, vocês souberam aí o que a Márcia fez? Um exemplo, né, Márcia? O que a Márcia fez? Quem é a Márcia? A diaconisa lá da Assembleia de Deus. Também. Curtida. Compartilhar. Pá, manda. O intuito é o quê? De acabar. E quem tem chamado, muitas vezes, aguenta tudo isso. Calúnias. E tem vontade de, meu irmão, dá vontade de... Ah, Jesus. Vocês estão diante de uma pessoa que correu para não assumir um chamado. Mas eu, conhecendo o meu Deus, um dia eu parei, eu falei, não adianta eu correr que ele vai me alcançar. E antes dele quebrar minha perna para mim não correr mais, eu vou parar. Porque eu sabia. Porque Deus já tinha usado alguém que dizia assim, eu vou te usar. Aí eu estava no culto lá, pensando em parar, pensando em desistir, e dizer assim, não, eu não aguento que meu pai aguenta não. Se for comigo, eu parto para cima. Aí Deus usava a pessoa e disse, olha, eu vou te usar. Tu vai atravessar a fronteira do Brasil para outros países para pregar a minha palavra. Tu vai ser referência. E eu disse, não, eu não. Mas tinha algo dentro de mim que estava aceso. Estava aceso. Mas um dia que eu disse assim, eu não aguento mais correr, eu vou tirar essa cinza. Tirei a cinza, a chama acendeu. E hoje, para a glória de Deus, através da minha vida, tem muitas pessoas que não gostam, mas tem muitas pessoas que foram impactadas por mensagem, por testemunho. E é isso. E não é fácil para mim, não, irmão. Eu me conheço, eu sou uma pessoa muito ativa, assim, para agir, para tomar alguma decisão. Eu sou muito, mas muitas vezes, por amor ao Evangelho, quando é que eu pego assim para responder? Escrevo mando áudio, descarto. Porque eu falo, se esse áudio chegar lá, não vai ter problema. A minha parte humana diz, vai, rapaz, tu é homem. Tu vai deixar. E eu volto e digo, mas se eu fizer isso? O que vão falar de mim? O que vão dizer da igreja? Aí eu engulo. Tu é besta, hein? Tu é besta. Mas quem tem chamado, aleluia, começa a sentir as coisas diferentes. Não vão compreender. O mundo não compreende, quem não tem chamado não compreende, mas você compreende, porque a alma chama.
Se coloca de pé adorando o Senhor Jesus. Eu te convido nessa tarde, meu querido, minha querida, se você quer romper tirar toda essa crosta, toda essa cinza, para que reavive o teu chamado, essa é uma tarde de você dizer para Deus: Deus, reacende em mim essa chama. Como eu já falei que hoje à noite, você não vai estar aqui dizendo, não, vai ser aceso, você vai sair daqui reaceso essa chama. Aleluia! Você que até mesmo pensou em desistir, não para. Não desista. Em todos os problemas Deus está com você. Ele nunca disse que seria fácil. Ele disse um dia que só tereis aflição, mas tem de bom. Ele nunca disse que seria fácil nessa trajetória. Ele nunca disse que seria fácil essa caminhada. Ele te chamou e confiou esse chamado em ti, porque ele sabia que tu é forte, guerreiro. Você é forte, guerreira. Se firme e não desista. Não abra mão do teu chamado. Aleluia. Deus, ele não chama covarde para a sua obra. As forças podem até falhar, mas você pode ter na certeza que ele vai pegar na tua mão e vai dizer: estou contigo. Aonde você passar, eu estarei contigo. Porque Deus é o Deus Ele é Deus dos vales. Ele é Deus dos montes. Ele está contigo, meu querido. Ele está contigo, minha querida. Essa é uma tarde de renovo. É uma tarde de renovo. Valeu a pena você chegar aqui, porque Ele está tratando de forma diferente. A ferida, muitas vezes, que tem causado vontade de você parar, hoje ela começa a ser agora tratada. O meu combustível para continuar. Jesus é a calma, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho, aleluia. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Estou exausto e tem dias que o medo aperta, tem dias que o fardo. Aleluia. 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 És meu alívio. Por amor de Deus, chamado não tem enfrentado essa prova. Por amor de Deus, chamado você tem enfrentado essa luta. Aleluia. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não, é porque nos piores momentos dizendo: para onde eu irei?